Olá você, tudo bem? Aqui mais uma vez o pastor Genivaldo, com palavra de vida, gerando vidas para abençoar as nossas vidas. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com você e compartilhar dessa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos dado a cada vídeo, amém? E tem trazido revelações profundas e tremendas para as nossas vidas, amém? Por isso sou grato em nome de Jesus a você que tem acompanhado nosso trabalho, você que tem se inscrevido no canal, amém? Você que tem seguido esse protocolo de dar o like, tocar sininho, marcar todas, compartilhar. Eu quero dizer que eu estou muito agradecido, porque a sua participação, ela é muito importante para as nossas vidas, amém? Para o nosso ministério, para nos motivar, para nos dar força, coragem, determinação para continuar nessa missão tão maravilhosa que é entregar as boas novas do nosso Deus. Queria também estar agradecendo aos irmãos e irmãs que têm um chamado no Ministério de Intercessão, têm orado pelo nosso canal, têm orado pelos inscritos desse canal e quero dizer, olha, que você será muito abençoado por Deus, amém? Porque a palavra do Senhor nos dá essa segurança. A gente vê a vida de Jó. Jó, quando ele orou pelos seus amigos, os céus se abriram sobre ele e ele recebeu bênçãos dobradas, amém, de prosperidade. E quando eu digo prosperidade, a gente ser abençoado em todas as áreas da nossa vida, amém, financeira, material, saúde, família, espiritual, enfim, todas as áreas da nossa vida, amém. Por isso, seja muito bem-vindo. Eu agradeço demais porque você tem sido um instrumento, você tem sido a base para o nosso canal deslanchar e avançar da forma que tem ido. Porque a oração, ela é a base de tudo na vida espiritual. A oração é ela que nos dá a segurança para a gente continuar caminhando. Por isso, em nome de Jesus, eu estou trazendo aqui hoje, nesse vídeo, uma mensagem, queridos, uma mensagem muito importante, principalmente para os dias de hoje. Nós estamos vivendo tempos complicados, tempos difíceis, aonde as pessoas são muito imediatistas, aonde as pessoas esperam resultados imediatos, aonde as pessoas andam pouco tolerantes, com pouca paciência, entendeu, amados? E no meio disso tudo acaba que a vida espiritual dessas pessoas também acabam ficando comprometidas, porque elas não têm a dedicação, o tempo, a busca, a entrega, a renúncia que precisa ter todo cristão sobre essa terra para manter uma comunhão com o seu Deus. Porque quando nós exercitamos a nossa vida espiritual, obedecendo o que as Escrituras Sagradas nos dirigem, nós temos a certeza e a segurança sim que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Amados, olha, a gente está vivendo um tempo complicado, muito difícil. Por isso que a palavra do Senhor diz, será que quando o Filho do Homem voltar, acharás fé na terra? Por quê? Porque muitas pessoas elas estão perdendo a sua fé. Tem muitas pessoas que nesse momento estão vendo esse vídeo, que já tiveram experiências sobrenaturais com Deus, já foram usadas na obra de Deus, já foram instrumento para transformação, libertação, cura na vida de pessoas. E hoje simplesmente essas pessoas se esfriaram para a fé, se esfriaram para o mundo espiritual e aí com isso perderam muitas bênçãos nas áreas das suas vidas. Por isso, queridos, o Senhor está nos dando essa mensagem, que é uma palavra de despertamento, uma palavra de vida para mim e para você, para que a gente venha verdadeiramente crer que o nosso Deus continua o mesmo e será sempre, ainda que tudo se transforme, ainda que tudo mude, mas o Senhor irá permanecer sendo Deus. A palavra dele vai permanecer a mesma, como sempre tem acontecido durante todas as mudanças que o mundo tem passado. Amém? Por isso que nós não podemos desistir, nós não podemos baixar a guarda. Nós temos presenciado, amados, pessoas que tenham oferecido um evangelho, tem ministrado uma palavra para satisfazer o ego das pessoas, aonde era como se as pessoas, tudo que elas aprenderam até hoje, tudo que a igreja ensinou até hoje, não tivesse nenhum valor. E isso
não pode acontecer de maneira nenhuma, porque a igreja sempre pregou a palavra de Deus. A igreja sempre ensinou a palavra de Deus. Amém? Por isso que nós não podemos, em nome de Jesus, baixar a guarda nesse momento. Amém? Às vezes eu tenho presenciado nas redes sociais pessoas que têm distorcido as escrituras, pessoas que têm passado um evangelho como se Deus não fosse santo, como se Deus não tivesse princípios, não tivesse valores. Isso é muito arriscado, queridos. É muito perigoso. Por isso que nós não podemos, de maneira nenhuma, criar, inventar as invencionices para agradar as pessoas. O Senhor diz: sede santo porque eu sou santo. O evangelho, querido, ele é poderoso para transformar o ser humano. Eu mesmo, olha, quando eu vim para Cristo, quando eu entreguei minha vida a Jesus, quando eu renunciei ao mundo, eu comecei uma guerra. Para quê? Para me santificar, para me limpar. Por quê? Porque eu irei me encontrar com um Deus santo, com um Deus puro e verdadeiro. Por isso que eu não posso, em hipótese alguma, amém, me apresentar para Deus de qualquer forma. Às vezes a gente vê, amadas, pessoas que passam um testemunho horrível, horrível. Eu lembro bem quando nós pastoreávamos uma igreja em Brasília, há muitos anos atrás, há 20 anos, quase 20 anos atrás, e um jovem que era do Ministério de Louvor, ele chegou para mim e perguntou: olha, pastor, eu conheço uma banda que é assim, assim, assado. As pessoas usam brinco, usam tatuagem. O que é que o senhor acha? Eu digo: olha, amado, eu não acho nada, porque a minha opinião não vai alterar absolutamente nada. Mas eu prefiro ficar com o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Então, a partir do momento que eu estou em Cristo, tudo tem que ser novo na minha vida. Eu sei que todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Amém? E a palavra do Senhor também me ensina: se eu comer carne escandaliza teu irmão, que não coma. Ou seja, porque não era pecado comer a carne, mas o pecado era escandalizar. Então nós temos que ter muito cuidado, principalmente você, meu irmão, que tem um chamado para desenvolver seu ministério. Você tem que se tornar a pessoa mais simples possível, para não tirar o foco de Deus para você, porque o foco tem que ser Deus. Amém? E nós, na posição de líderes, nós temos que nos diminuir para que Cristo cresça. A partir do momento que eu estou diante de uma câmera, que eu estou diante de qualquer situação, para ser notado, para receber um brilho no meu ego, receber elogios, eu tô perdendo o foco do Evangelho, entendeu? Então, amados, olha, a Bíblia, o Senhor Jesus, ele nos ensina para fazer parte da sua família. Existem regras, existe disciplina, que nós precisamos andar nela. Nós estamos vivendo um tempo de muita rebeldia, filhos que têm dificuldade de obedecer seus pais, pessoas que têm dificuldade de obedecer às autoridades, jovens, adolescentes, crianças que têm dificuldade de obedecer aos professores. E isso, consequentemente, isso acaba vindo para dentro da igreja, onde tem crentes que têm dificuldade de obedecer a Deus. E quando não obedece a Deus, muito menos não vai obedecer o seu pastor, ou sua líder, seu líder, não vai obedecer. Por quê? Porque nele já está plantado um espírito de rebeldia, um espírito de desobediência que tem sido manifestado desde a pessoa de Lúcifer na presença de Deus. O que é que Lúcifer fez? Ele desobedeceu, ele quis tirar a glória de Deus para ele. O que é que Adão e Eva fizeram no Éden? Desobedecer. O que é que o homem faz para se afastar de Deus? Desobedece. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida que não possa te ajudar, nem surdos os seus ouvidos que não possa te ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. Entendeu, amados? Então, por isso que nós temos que estar muito alerta. Eu estou com uma palavra aqui que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 8. Olha o que o Senhor diz: em todo tempo sejam alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso é muito sério, velho.
O óleo aqui representa o quê? Representa o Espírito Santo. O fogo, o óleo, a água, tudo são símbolos do Espírito Santo. E nós precisamos o quê? Cuidar desse óleo sobre as nossas cabeças. Nós precisamos cuidar do Espírito Santo para que ele tenha prazer em nós. Jesus nos ensinou que nós não entristecêssemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se entristece quando nós temos um coração resistente à mudança. Tem muitas pessoas que dizem, olha, se me quiser é assim. Se quiser que eu fique nessa igreja é assim. Eu não vou mudar para agradar ninguém. Não é verdade? A gente sempre escuta essas posições. Então, amados, nós precisamos buscar santidade. E não só a santidade, mas a unção. A unção é o que é a presença do Espírito Santo na nossa vida, trabalhando para mudar. E olha, não é fácil, amados, a gente largar a velha criatura, não. Eu lhe digo isso porque quando eu vim para o Senhor, eu já vim com 36 anos de vida. Eu vim totalmente contaminado, eu vim totalmente cheio das ziqueziras, dessas coisas que a gente aprende no mundo. E eu era um homem muito rebelde. Eu tinha dificuldade de obedecer meus pais, eu tinha dificuldade de obedecer às autoridades. Eu queria afrontar e eu queria que a minha posição fosse a certa e as demais erradas. E o errado na história era eu por me posicionar assim. Então, amados, a gente precisa buscar humildade. Às vezes a gente vê as pessoas muito petulante, porque é assim. Porque, olha, eu sou assim. Amado, eu tenho que sair do trono e dar um lugar para Jesus se assentar. Amém? Nós precisamos ter óleo sobre as nossas cabeças. Amém? Nós precisamos ter um Espírito Santo trabalhando na nossa mente para nos reciclar, para tirar tudo aquilo do nosso eu. Entendeu, amados? Amém? Então, são coisas assim que eu expliquei para aquele adolescente. Eu falei, olha, filho, é o seguinte, quando nós estamos numa posição de liderança, há uma responsabilidade muito maior em cima de nós, porque nós somos geradores de opinião. Nós muitas vezes estamos sendo focados por estarmos ali e por nós estarmos naquela posição que as pessoas estão olhando para nós, nós temos que sumir para que Deus venha resplandecer nas nossas vidas, para que Deus venha ser o Senhor verdadeiramente. Então, amados, quando eu vim do mundo para Jesus, eu coloquei diante do Senhor, falei, Deus, me transforma, me faça do jeito que o Senhor quer que eu seja, porque eu sou humano, eu sou falho, eu sou limitado. E não é fácil, queridos, a gente se deixar ser transformado pelo Espírito Santo, porque habitamos num corpo carnal, temos uma natureza terrena, temos uma mente terrena. Então, a gente habita nesse corpo e é uma guerra diária, para que a nossa vida seja transformada, para que a vontade de Deus venha prevalecer. Meus amados, olha, quando eu estava no mundo, eu dirigi uma gravadora, eu tinha um selo de rap nacional, e quando eu vim para Jesus, eu entendi, eu digo, não, Deus me chamou assim, e é assim que Ele me quer. E aí, me coloquei naquela posição, e muitas pessoas foram usadas por Deus para chegar e falar para mim, dizer, olha, você não vai mudar não, você vai continuar com essa gravadora, E a minha esposa de vez em quando chegava para mim e dizia, isso não te incomoda? Eu não estou me sentindo incomodado com isso. Mas sabe por quê, querido? Primeiro, eu não tinha fé para abrir mão. Segundo, eu não tinha maturidade espiritual para abrir mão, para renunciar. Então, eu pensava assim, se Deus me chamou com isso, e Deus sabe que isso é o meu ganha-pão, eu não posso ficar sem. Quem vai botar comida na mesa dos meus filhos? Não é isso? Principalmente a gente que é chefe de família, nós que somos cabeça, a gente pesa essa responsabilidade sobre nós. De quê? De suprir a sua família. E isso pesava sobre mim. E eu tinha uma vida tranquila. Não era nem um rico, mas também não era pobre. Então eu tinha uma vida tranquila. Eu tinha uma estabilidade. E eu levei uma vida inteira para construir isso. Mas existia uma guerra dentro de mim. E aí eu entreguei minha vida, aceitei Cristo na minha vida e eu ficava pensando, mas por quê? Eu estou andando com Deus. Eu estou procurando fazer as coisas certas. Por que essa guerra? Por que essas dúvidas na minha mente? Por que essas dúvidas no meu coração? E muitas vezes eu questionava Deus porque eu não queria renunciar, eu não queria abrir mão daquilo, Eu entendi o seguinte, não, Deus me conhece, Ele me chamou assim.
E ele sabe que eu preciso disso para mim me manter. Mas, queridos, o problema era em mim. Eu não tinha fé suficiente para abrir mão. Eu lembro-me bem, nós estávamos pastoreando lá em Coroa Vermelha, Santa Cruz de Cabralha, lá onde tem a tribo de Índio Pataxós, e veio um jovem até mim. A esposa dele era cristã, mas estava afastada do evangelho. E aí ele começou a acompanhar ela para ir para a igreja. Ela se reconciliou com Cristo e pegou firme na igreja, e nisso ele foi também. E veja bem, ela cantava música do mundo e ele era um grande músico. E aí o que acontece? Aquele jovem chegou para mim e falou: pastor, mas o que você acha? Você acha que a gente, para ser cristão, tem que abrir mão de tudo? Eu falei: tem que abrir mão de tudo. O Senhor diz que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Então temos que renunciar a tudo. Aí ele falou: mas espera aí, você acha que para mim ser crente eu tenho que deixar de tocar para o mundo? Eu digo: olha, meu amado, eu não posso te falar o que você tem que fazer ou não. Eu falo o que a Bíblia diz. Agora, a decisão, ela não é minha, ela é sua. Porque é muito fácil, querido. Sabe, aquela pessoa, eu chegar e falar para aquela pessoa: olha, você tem que sair, você tem que abandonar, você tem que parar de tocar para o mundo. Porque isso não agrada a Deus. Aí o que acontece? Essa pessoa ia, largava. Quando fosse depois, ela se desviava do evangelho, e aí dizia: se eu não tivesse ido na conversa daquele pastor, porque tem muita gente que é covarde, querido. Tem pessoas que têm covardia, que não tem coragem, não tem fé, não tem determinação para tomar uma certa posição. Aí se escora no pastor. Quando o pastor dá uma orientação e ele vai e coloca em prática, que depois ele volta atrás, porque, amados, é uma luta. Se a pessoa não tiver fé, se a pessoa não estiver preparada, ela não abre a mão. Por quê? Porque não é fácil. Amém? A gente vai simplesmente se anular para que Deus venha brilhar na nossa vida. E o grande problema é esse, amados. O ser humano, ele gosta dos holofotes. Amém? Ele é vaidoso. Ele gosta de brilhar. Então, principalmente quando a gente é lá do mundo. E para você sair dos holofotes, parar de brilhar, que agora você tem consciência que você não brilha mais, mas agora é Cristo que brilha em você, é muito difícil. E então, amados, sabe, eu travei uma guerra comigo mesmo. Olha, meu maior adversário não foi Satanás, não foi o mundo. Sabe quem foi? Foi eu mesmo. Foi a maior dificuldade que eu tinha, de abrir mão de tudo aquilo que eu construí para viver agora em novidade de vida com Deus. Entendeu, amados? E veja bem, eu tinha algumas posses materiais, e aí, no momento que eu estava ali naquela comunhão, naquele quebrantamento, naquele primeiro amor com Deus, eu falei: Senhor, eu quero. Aconteça o que aconteça, mas eu quero mudar. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. E aí, sabe, comecei a estudar teologia, fui fazer cursos teológicos, porque eu digo: olha, se Deus me chamar no ministério, eu quero estar preparado para o momento que Ele me chamar. E então, sabe, pensei, e aí pronto, eu fiquei ali lutando contra aquilo, e aí comecei minhas renúncias. E aí o que acontece? Tinha coisas que eu precisava que Deus tirasse da minha vida, porque eu não tinha força para sair, para tirar sozinho. E aí o que acontece? Quando eu perdi uma posse material daquela, eu ia chorar para o Senhor: mas Senhor, foi tanta luta para mim conseguir isso, e agora, Senhor, em tão pouco tempo tudo acabou, perdi tudo. E o Senhor falava ao meu coração: mas não foi isso que tu pediu? Você não falou que queria ser uma nova criatura? Você não falou que queria ser usado por mim? Você não falou que queria fazer a minha vontade? A minha vontade, eu quero estar reinando plenamente na tua vida. Você entendeu, querido? Então muitas vezes a gente pede as coisas para Deus, a gente não sabe o que está pedindo. Ou então, muitas vezes, a gente acha que está fazendo a vontade de Deus, mas é muito difícil, querido, fazer a vontade de Deus. A gente, para fazer a vontade de Deus, a gente tem que viver no Espírito. Amém? Não é eu me tirar um dia na semana para orar, tirar um dia na semana para ler Bíblia, tirar um dia na semana para jejuar, tirar um dia na semana para me consagrar, que isso vai me fazer crente, não, amados. Amém? Precisa descer, mas descer mais. Entendeu? Por quê? Porque senão... o que tem de pessoas aí, amados, que veio para Jesus e aí muitas vezes diz: eu estou fazendo aquilo, mas eu não estou sentindo que isso está me incomodando, não. Isso não está me incomodando. Claro que não está. Você está mal espiritualmente. Você não está. Vai para um jejum, mas um jejum bem feito. Vai para uma consagração, sabe? Orar, jejuar,
louvar o Senhor, estudar minuciosamente a palavra de Deus. Tira ali alguns momentos, amém? Escolhe, sabe? Se você não trabalha final de semana, quando você chegar na sexta-feira do teu trabalho, vai pro teu quarto, dobra o joelho, faz um jejum, amém? Faz um estudo minucioso da palavra e fica sexta-noite, sábado e domingo ali se consagrando a Deus. E aí na segunda-feira você chega para o Senhor e pergunta para o Senhor se Ele está satisfeito com essa vida dupla que você está vivendo. Ah, mas aquilo ali é o sustento da minha família. Amados, quando eu falo sobre mudança, sobre renunciar, olha, nem todo trabalho a pessoa tem que renunciar. Mas se quer ver uma área que é muito complicada para a gente, é na área da arte, da cultura, porque isso mexe com a vaidade do homem. Isso dá um brilho no nosso ego. A gente gosta de ser elogiado pelas pessoas. A gente se sente bem quando as pessoas nos tratam bem. Quem é que não gosta disso? Quem disser que não gosta está mentindo. Não é verdade? A gente não gosta que as pessoas nos tratem bem? Então, querido, muitas vezes é isso. A gente gosta e quando a gente vai perdendo isso nos incomoda. Entendeu? Agora, por exemplo, tem uma pessoa que tem um trabalho ali, que aquilo, de maneira alguma, se coloca contrário à palavra de Deus. Porque tem trabalho que, eu, por exemplo, eu trabalho hoje, mas o meu trabalho não interfere em absolutamente nada da minha vida espiritual, entendeu? Por quê? Porque as músicas que eu escuto hoje, para mim elas têm que glorificar o nome do Senhor. Se não glorifica, não tem sentido para mim, entendeu? As programações que eu vejo hoje são programações que o quê? Que não venha interferir na minha comunhão com Deus, na minha vida com Deus. Você entendeu? Então, amados, é isso. O meio que eu vivia era um meio muito agressivo, violento, cheio de palavrão, sabe? Jovens, adolescentes se relacionavam com drogas naqueles eventos que eram feitos. Sabe? Então, aquilo me incomodava, amados. Eu lembro-me bem de uma experiência que eu tive com uma das músicas que eu fabricava, que eu colocava no mercado. Aquilo foi terrível para mim e eu tive que abrir mão. Olha, eu acho tremendo. Eu posso falar dessa pessoa com liberdade porque eu conheci ele quando ele estava iniciando, quando ele estava na sua caminhada com a banda, que é o Rodolfo do Raimundos. O Rodolfo do Raimundos, a gente sempre tinha contato, porque eu tinha um grupo de rap que se relacionava muito com eles, faziam eventos, às vezes juntos lá em Brasília, e então eu conheci a banda do Raimundos. E aí fui me aproximando aos poucos deles, não assim como a banda, como o grupo de rap que eu produzia, mas com menos intensidade. Mas aí eu tive liberdade de conversar algumas vezes com o Rodolfo. E aí o Rodolfo, o Digão, né, porque eles iam para uma loja de instrumentos musicais que a entrada ficava na frente da minha loja. E aí sempre que eles passavam, a gente tinha liberdade de conversar um pouco. Então, amados, eu pude conhecer aquela banda e eram jovens muito unidos, com um propósito, sabe? Eles tinham um alvo, eles tinham conquistas para fazer. E eles se dedicaram a isso e foram à luta. E batalharam por isso. E conseguiram chegar ao ápice deles. E muito unidos, jovens bons, pessoas boas de coração, entendeu? Mas estavam naquela coisa distante de Deus. E aí vocês sabem que o Rodolfo já andou por aí, né? Dando o testemunho dele em várias igrejas, na mídia, né? Nas redes sociais. Então as pessoas já sabem da história do Rodolfo. Eu não vou ficar aqui, né? Como um papagaio repetindo tudo que ele já sabe. Mas eu achei lindo porque, olha, quando ele veio a se converter, por isso que eu digo, amados, quando a pessoa verdadeiramente se converte, ela não quer mais continuar, sabe, fazendo aquilo que sabe que afronta a fé dela, que sabe que não glorifica o Deus dela. Ela sabe, por exemplo, o Rodolfo mexia na área de música, ele queria fazer música agora que glorificasse o seu Deus, ele queria agora falar do Deus que ele serve, ele quer agora viver o Deus que ele serve, amém? E quando a gente, olha, se a gente vive Deus, a gente não sabe falar de outra coisa, a gente só sabe falar de Deus, não é verdade? Então, amados, a gente fala daquilo que a gente vive. E aí o que acontece? Com isso, o Rodolfo, então, se desligou da banda. E nesse desligamento, o diabo é muito astuto. E aí o que acontece? Colocou um desentendimento entre eles. Principalmente o Digão, que foi o cara que mais sentiu a saída do Rodolfo. Eu creio que por ser até mais pegado com o Rodolfo. E aí, de repente,
o Rodolfo saiu da banda e veja bem, para a cabeça dos demais membros, não era fácil eles entenderem isso. Eles tinham um compromisso, eles tinham uma agenda fechada, eles tinham tudo, um projeto para a banda, e de repente simplesmente a pessoa chega e diz, não vou continuar mais, é muito difícil para eles. Se não for dirigido por Deus, não foi ensinado pelo Senhor, é muito difícil. E aí o que acontece? Eles quebraram a aliança de amizade que existia entre eles. E aí o diabo bateu palma. Mas o que acontece? O tempo foi passando e aí o Digão procura o Rodolfo, eles se reconciliam, o diabo é envergonhado e eu me surpreendi, fiquei muito feliz porque o Digão, eu vi um vídeo dele nas redes sociais, ele tocando louvor. Pegarei! Então, olha, eu creio que o meu Deus logo vai juntá-los de novo, sabe para quê? Para glorificar o nome do Senhor, porque são meninos muito legais. Eu tive o privilégio de conhecê-los lá em Brasília e são pessoas muito legais, sabe? São filhos de pessoas muito legais também e a gente quer ver as pessoas de coração bom vencendo, não é verdade? Bom, queridos, então é isso. Para não se alongar muito o nosso vídeo, eu vou encerrando por aqui essa palavra. Eu espero que eu tenha somado alguma coisa, amém, na vida de alguém. Eu espero que realmente tudo isso que eu falei aqui tenha sido uma direção de Deus, porque se foi de Deus, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E você vai ter muito mais força a partir de hoje para renunciar, para abrir mão, amém? Porque quando a gente tem Deus no coração, com certeza a nossa vida muda. As coisas são diferentes, amém? Essa era a revelação nesse vídeo que eu queria deixar para você. Por isso, em nome de Jesus, receba e até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.